Fala aí, galera do sexto ano. Vamos para a nossa segunda aula, ok, do nosso estudo remoto. E o assunto é Introdução ao Estudo da História. Hoje a gente vai estudar, saber um pouco mais sobre como é estudar História, ok? Eu sou o professor de vocês de História, Bruno Moraes, e a gente está no ensino remoto da Escola Municipal Medalhista Olímpica Mayra Guiar da Silva. O que a gente vai falar hoje? Né? Os nossos tópicos de hoje, a gente vai estudar por que a gente estuda História, né? O que é História, para que serve, né? Por que a gente estuda História, né? E para que, como é que a gente estuda História. Ok? A gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Ok? Então vamos lá. O que é História? Né? É uma ciência, né? É uma narrativa, é uma ciência baseada numa narrativa, né? Que conta sobre o passado das pessoas através de uma investigação histórica, né? Fica aí a pergunta para você pensar aí por enquanto a gente vai seguindo com a nossa conversa de hoje, ok? A palavra história, ela vem do grego historia, que significa pesquisa, né? Significa também conhecimento advindo da investigação, tá? Ou seja, a história é o produto de uma investigação, né, de fatos históricos, de fatos passados, de mudanças, transformações que aconteceram em virtude desses fatos. E a partir dessa investigação, né, você faz uma pesquisa, você adquire conhecimento sobre essa história, ok? Seja ela qual for, de quem for, ok? A história vem também do grego histor, tá? A utilização da palavra história pela primeira vez foi na Grécia Antiga, e ela origina-se de histor, que é uma palavra grega que significa testemunho, né? O que significa testemunho? É quando você narra, né, um acontecimento. Depois disso, a história ela vai continuar sendo identificada como uma narração, ok? O historiador, então, ele vai passar a ser um agente que escreve essas memórias. Ele acaba sendo taxado como um memorialista, ou seja, no presente momento ele vai escrever sobre acontecimentos do passado. Mais tarde, então, a história ela vai continuar sendo entendida como uma narrativa do passado, porém ela vai ganhar um caráter didático, ou seja, a história vai ser utilizada para ensinar modelos, né, de comportamento dos seres humanos. A partir desses ensinos, ela cria também modelos de comportamento, porque a partir do momento que você estuda, né, sobre o passado, você aprende sobre os processos que levaram e as transformações da sociedade em que você vive, e você passa a compreender melhor o mundo em que você vive hoje, no presente, baseado na construção dele, que você aprendeu com a história, ok? Então vamos lá. Esse sujeito que você está vendo aí agora, né, nessa estátua de mármore, é a figura, né, de Heródoto. Quem foi Heródoto? Heródoto é considerado, né, entre os historiadores como o pai da história, tá? Por que isso? Heródoto ele é considerado o pai da história porque lá na Grécia Antiga, ele que viveu, né, no século V a.C., ele foi o primeiro historiador. Ele é considerado o primeiro historiador, porque ele foi o primeiro nessa questão da investigação do passado, para obter o conhecimento histórico. Ele, no tempo presente dele, no tempo em que ele viveu, lá no século V a.C., tá? Ou seja, lá pelos anos 400 e tantos, né, antes do nascimento de Cristo, que é como a gente marca a linha do tempo, né, na história, Heródoto, então,
recolheu uma série de relatos, né, sobre fatos históricos importantes na antiguidade, principalmente na Grécia, né, sobre a guerra do Peloponeso, a guerra de Troia, né, e a partir daí ele escreve os seus textos registrando esses fatos que aconteceram. Okay? Então Heródoto, historiador grego, é considerado o pai da história. Mas qual o conceito de história? Né? Como é que a gente vai definir o conceito de história? História é tudo o que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, a sua evolução e a sua presença através dos tempos. Né? Aí o dicionário, se a gente for lá no dicionário, né, e o dicionário que a gente usa como referência é o dicionário Aurélio, né, ele tem a definição de história bem tradicional, né, a história como uma narrativa de fatos e conhecimento adquirido pela tradição ou por documentos. A história, está aqui grifado, história, narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral. Tá? Conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos acerca da evolução do passado da humanidade. Essa é a definição que está lá escrito no dicionário, né? No dicionário Aurélio. Vamos lá então. Bom, aqui vem uma citação, tá, de James Harvey Robinson, tá, que ele é citado no livro de um historiador chamado Peter Burke, que escreveu o livro A Escrita da História, Novas Perspectivas. Aqui Peter Burke cita James Robinson, que diz o seguinte: a história inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde o seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Ou seja, aqui ele está dando uma explicação de como é que a história se constitui. Né? Tudo que é encontrado de vestígio, de traços, né? De obras, de artefatos, textos escritos, imagens, gravações de áudio, objetos, né? Pinturas, né? Gravuras na parede, né? Como as pinturas rupestres, né? Ferramentas antigas, qualquer coisa que é encontrado pelo homem, que foi feito pelo homem, né? Constitui história. História daquele lugar, história daquelas pessoas, uma história de um determinado período. Tá? E sempre o homem como o centro do estudo da história. Ok? Aí aqui mais uma citação que explica que a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Tá? Um historiador chamado Eric Hobsbawm, que escreveu um livro sobre história, citando um autor chamado Khaldun. Ok? Então a história é o que? Né? A história ela estuda a ação do homem através de um processo dinâmico de estudo do passado. Tá? A história é a ciência dos homens no tempo, através do tempo. E como é que isso se dá? Né? Através de narrativa. O que é isso, narrativa? Narrativa é a forma como essa história, como esses registros, como esses processos, esses acontecimentos, eles são descritos pelas pessoas que viveram naquele tempo e deixaram esses registros para nós através de fontes históricas. A gente vai falar de fontes históricas já já. Então, para que estudar a história? Um dos objetivos principais da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região, né, numa determinada época, para o entendimento do processo de desenvolvimento. A história, então, tem como objetivo principal, né, buscar, conhecer, saber, entender, né, esses aspectos sociais, culturais, né, de um grupo de pessoas, né, ou de um determinado lugar que envolve todas essas coisas, e a partir daí a gente entende como é que se desenvolveram. Ok? Estudar a história então serve para entender o passado,
e você, entendendo o passado, você é capaz de compreender como é que você entende também o presente, ok? E aí a gente chega na parte do agente, né, que produz, que reúne esses documentos, que reúne essas informações, que interpreta, né, e que acaba mostrando como é que se estuda a história, né? A gente vai ver agora o trabalho do historiador, ok? O historiador, ele é o responsável pelas informações, pela reunião dessas informações, dos dados e da pesquisa histórica, tá? O historiador, ele tem um papel fundamental na construção do processo histórico, né? É ele que vai investigar, ler as fontes, buscar essas fontes, analisar elas e vai fazer uma análise dessa documentação a ponto de escrever, né, produzir o seu material de pesquisa para a gente entender melhor sobre um determinado povo, numa determinada região e num tempo específico, né, num passado distante ou num tempo mais próximo da nossa época, ok? E como é que ele faz isso? Ele faz isso analisando fontes históricas, tá? Fontes históricas são esses objetos que são encontrados, né, fruto de uma investigação, de uma pesquisa, e eles têm várias características, têm tipos diferentes, né? Você tem fontes escritas, que pode ser manuscritos, pode ser documentos impressos, produzidos pelas pessoas de uma determinada época, podem ser fontes de imagem e de som, né? E aí você tem uma gama muito grande de objetos, né, de fontes históricas, que podem ser pinturas, podem ser ilustrações, fotografias antigas, gravações de áudio, filmagens feitas por pessoas da época em que esses documentos, esses registros foram feitos, tá? Essas fontes históricas também podem ser objetos, tá? Artefatos históricos, né? Esses objetos, eles podem ser esculturas, eles podem ser ferramentas, eles podem ser, enfim, ornamentos, né, joias, objetos de memória, objetos que também são fontes históricas, tá? Então agora a gente vai falar sobre o que é o fato histórico, tá? Porque já falamos das fontes, dos tipos das fontes, como é que essas fontes são interpretadas, e agora a gente vai falar do fato histórico, né? O fato histórico, ele é estudado através dos vestígios e dos documentos. Os historiadores, eles encontram esses vestígios, encontram esses documentos, e a partir da análise da sua investigação, ele vai chegar à conclusão do fato histórico, né? Os historiadores, então, eles usam essas fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos, né? A sucessão de fatos históricos, tá? Como é que ele chega até isso? Através das fontes, né? Que são documentos, registros, vestígios ou marcas da presença dos homens que são os agentes, né, históricos que produzem esses fatos, que produzem essas fontes. Ok? Então é importante saber que todos os bens móveis, todos os bens imóveis, naturais, que possuam um valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, esses bens, né, que a gente chamando até agora de fontes históricas, né, que explicam através da investigação da origem dessas fontes todas, todas elas também compõem o chamado patrimônio histórico. Portanto, então, o que é patrimônio histórico? São esses bens móveis, imóveis, naturais, né, que são significativos para uma determinada sociedade, que tem importância, que tem valor, né, seja ele estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, para uma determinada região ou sociedade.
A partir do momento que esses bens, essas coisas, né, têm valor para um determinado grupo social, para um determinado lugar, ela passa a ser chamado de patrimônio, né, histórico. E aí nós temos dois tipos de patrimônio, né? Primeiro a gente está vendo aqui o patrimônio material, né? O patrimônio material, você está vendo a imagem de uma igreja antiga. Essa igreja é uma igreja tombada pelo patrimônio histórico. O patrimônio histórico nacional é uma instituição federal de preservação desses patrimônios históricos da sociedade. No caso, no Brasil, né, o IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, ele controla, né, a preservação desses patrimônios da sociedade brasileira. E aí a gente vê o patrimônio material. Patrimônio material são aspectos mais concretos da vida humana e fornece informações sobre as pessoas. A cultura material é o mesmo que objeto ou artefato, ou seja, o patrimônio material ele é composto de obras concretas que você vê, né, que você toca, que está ali à sua frente de forma materializada, né, como uma igreja, né, uma escultura, um prédio antigo, tá, que tem a sua importância na história daquele lugar ou da sociedade onde ele está inserido. Mas não só de coisas materiais são formados os patrimônios históricos, tá? Não só das coisas palpáveis, das coisas que você consegue ver, tocar e etc. Existe também o patrimônio imaterial. E o patrimônio imaterial tem a ver com práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas, né? Esses saberes, né? Os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, festas, danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições, elas compõem o que a gente conhece como patrimônio imaterial. A diferença do patrimônio material para o patrimônio imaterial, antigamente era dito até que porque não são coisas que a gente pode ver e tocar, né, que você pode pôr as mãos, né? E o patrimônio material nós não podemos, né, porque não são coisas materiais. Como se fossem, por exemplo, aqui no caso do exemplo da foto que você está vendo, é uma celebração do chamado maracatu rural, né? É uma festa, né, que acontece no interior de Pernambuco, e é uma festa tradicional e que marca um traço importante da característica do povo pernambucano, né? Faz parte da cultura imaterial do povo de Pernambuco, né, que é um estado no Nordeste brasileiro. Então, o maracatu rural ele foi tombado como patrimônio histórico imaterial, porque ele não é exatamente uma coisa que está ali, né, um monumento, uma escultura, um prédio. Não, ele é uma festividade, ele é uma celebração. Existem objetos materiais que todos eles juntos, inclusive as pessoas, né, compõem o maracatu rural. Mas é muito mais a prática, a celebração, os festejos, né, e o que significa, a importância disso para a região. Então, por isso, é chamado de patrimônio imaterial. Assim como, vou dar mais um exemplo aqui, a baiana, né, a baiana do acarajé, na Bahia, né? A baiana que faz o acarajé na Bahia, e toda a sua indumentária e a receita do acarajé e tudo mais, foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional como patrimônio imaterial, né, da cultura brasileira. Ou seja, não é uma coisa assim que está ali presente e é estabelecido ali fixo, não. É a indumentária, ou seja, a roupa daquela baiana, a forma como ela faz o acarajé, a receita, né, que representa, existe uma história por detrás disso e toda a representatividade, né, de identidade cultural, né, que envolve a questão do acarajé e da baiana, né, que faz o acarajé com as roupas, as receitas
e a forma de fazer e tudo mais. Ok? Vamos seguir. Então vai ficar aqui para vocês uma lição de casa para a próxima aula. E aí chegou a hora de você ser o historiador. Tá? O que você vai fazer? Você vai produzir um texto sobre a história da sua vida. Você vai gerar, né, um documento, né, uma fonte registrado por você sobre a história da sua vida. Mas você vai utilizar outras fontes de informação, outros registros escritos, fotográficos, relatos, né, pode ser relatos orais, pode ser um relato de alguém, né, na sua casa, um parente, um amigo, tá? Então você vai produzir um texto sobre a história da sua vida, utilizando como fonte de informação os registros escritos, fotográficos, relatos orais disponíveis na sua casa. É importante ressaltar, ok, que nessa atividade você é o historiador. Então é a sua narrativa que tem que acontecer e tem que ter como base as fontes que você vai utilizar. Tá? Escolha uma fonte histórica e conte a história desse objeto de memória. Tá? Se você quiser falar sobre uma pessoa da sua família, você pode falar. Se você quiser contar uma história sua de quando você era mais novinho, né, você também pode falar. Se você quiser perguntar para alguém da sua família uma história de tempos atrás com relação à origem da sua família, ou a história dessa pessoa da família, ou um amigo, você pode fazer, ok? Você vai produzir esse material, vai produzir um texto e vai enviar para mim, para o meu e-mail, que é o bruno.martins@rioeduca.net, tá? É para onde você vai enviar o seu material, ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo, você pode me mandar um e-mail, tá? Mas você pode falar comigo também através das redes sociais que eu tenho perfil, tá? Que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Tá aí o link, tá? O endereço do meu perfil no Facebook e também o endereço do meu perfil no Instagram, ok? Então é isso, até a próxima aula. Não esqueça de colocar aí o joinha, né, que você curtiu essa aula. Já que você está assistindo no canal do YouTube, se inscreve aí no canal, ok? E ativa as notificações, ativa lá o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo postado. Apesar de que você já sabe no calendário que os dias das postagens das videoaulas de história são as quartas-feiras, tá? Porém, é bom você ter mais uma notificação para você se lembrar de que vai ter aula de história e que o dia é quarta-feira, ok? Então um abraço para você e até a próxima aula. A gente se vê. Valeu, fui!